Gostaria de chamar agora a conceder a palavra a doutora Ivone Regina Fernandes, mestre e doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, enfermeira do Centro de Atendimento e Tratamento da Esclerose Múltipla, CATEM, por 17 anos. Atualmente é coordenadora técnica científica na SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que irá proferir a palestra A Importância da Orientação de Enfermagem para o Uso Correto dos Medicamentos para o Tratamento da Esclerose Múltipla. Uma salva de palmas. Boa tarde. Eu sou uma pessoa privilegiada, porque já tive palestrantes que adiantaram toda a minha fala, então vai ficar mais fácil, né? Eu queria agradecer a Beth pelo convite. Eu fui, no começo do ano, acho que fevereiro ou março, fazer uma visita para o seu Wilson, lá em Mogi das Cruzes, né? Muita gente deve conhecê-lo, e ele me disse que a Beth estava iniciando a organização desse simpósio, e se eu podia colaborar. E eu aceitei de bom grado, né? E eu gostaria muito de agradecer a Beth por essa oportunidade. A minha apresentação vai focar um pouquinho mais, eu acho que, o interesse dos pacientes. Tem alguém aqui que é da enfermagem? Oh, maravilha! Tenho muitas colegas. Então, mas eu acho que, assim, o paciente de esclerose múltipla, eu acho que toda a parte da patologia eu vou pular, né? Vou só dar uns exemplos um pouco mais da nossa área, mas eu acho que a parte da patologia já foi bem mencionada durante todo o período. Então, eu sou enfermeira há um bocado de tempo, né? Faz muitos anos, meus cabelos brancos dizem que já faz bastante tempo, mas eu tenho muito orgulho da minha profissão. E eu trabalhei 17 anos no CATEM, que é o Centro de Atenção e Tratamento da Esclerose Múltipla da Santa Casa, e lá eu comecei como enfermeira, eu era enfermeira rasa, como a gente diz, né? Eu era especialista numa determinada área, mas eu não tinha vivência nenhuma de esclerose múltipla. Quando foi criado o centro, em 1997, o Dr. Charles Tilbury, que é o coordenador, me convidou para fazer parte. Eu falei, o que é esclerose múltipla? Na minha época de faculdade, eu tive uma única folha, não página, na matéria de neurologia sobre esclerose múltipla. Eu não sabia absolutamente nada. Então, tudo que eu aprendi de esclerose múltipla foi trabalhando no CATEM. Lá eu consegui fazer meu mestrado, meu doutorado, e hoje eu continuo orgulhosa de ser enfermeira, né? E, aliada a isso, quando eu comecei a trabalhar com esclerose múltipla, o pessoal da Bayer, antigamente era a Schering do Brasil, me convidou para ser enfermeira pioneira dos programas de apoio aos pacientes. Então, eu fiz minha carreira, o Alexandre está aí para dizer, eu fui enfermeira domiciliar de alguns pacientes daqui do ABC, então isso agregou mais capacidade de informação e de importância para esse tema, que é a orientação para o uso correto dos medicamentos. Então, eu gosto muito dessa figura, porque o Rodrigo exemplificou toda aquela cascata, né, mas de uma maneira muito simples. Isso aqui é a mielina, boa, isso aqui ela é destruída, e associando a palestra da Elizabeth da Físio, né, quando nós temos uma mielina íntegra, a mensagem corre a 400 km/h. É um avião. Eu penso, dedo, mexe, meu dedo mexe. Quando eu tenho uma mielina destruída, a mensagem pode correr a 4 km/h. Então, eu falo, pé, levanta. Então, aquilo até que a minha mensagem seja interpretada e a minha perna levante, vai um longo percurso, demora um tempo a percorrer, de 400 km para 4 km/h. Isso eu acho que é uma coisa muito importante, que
que os familiares, o cuidador, precisa entender que quando o paciente expressa uma determinada dificuldade na mobilização ou na realização de algumas tarefas, a explicação é isso. Não é porque ele está com preguiça ou porque ele está querendo se aproveitar, é porque ele tem realmente uma dificuldade física, anatômica, com uma consequência que é muito séria. E eu gosto muito dessa figura também. Como que é o nome daquele médico mexicano? O Dr. Vítor Rivera, né? Dr. Vítor Rivera eu conheci num Lactrins e ele me cedeu esse slide. Então, aqui dá para entender por que nenhum paciente é igual ao outro. O Rodrigo enfatizou bastante isso. Você tem a mielina normal, por algum motivo se autoagride, destrói e por algum outro motivo se recupera. Então, aquele sintoma que existia, ele passa a não ter mais, né? Eu tive uma perda visual súbita, a mielina recuperou, a visão volta ao normal. Em algumas situações, não. Ela se destrói e o axônio e o neurônio morrem, porque não teve recuperação. Então, são pacientes diferentes, com cursos diferentes de doença, por isso que não dá para tratar igualmente todo mundo. Então, cada um tem um perfil, pode ter a mesma idade, o mesmo sexo, o mesmo tempo de doença, os sintomas são completamente diferentes, o que justifica o tratamento diferenciado e individualizado para cada pessoa. Acho que eu passei né? Então, eu acho que é importante a gente saber, o paciente saber, porque a coisa mais comum que acontece, né, é quando chega num consultório, num ambulatório, fala, o que você tem? Aí eu tenho esclerose múltipla. Nossa, também? Eu tenho. Quanto tempo você tem? Tanto tempo. O que você sente? Sinto isso. O meu formiga o pé, o meu formiga a cabeça, o meu formiga o rosto. A troca de figurinhas entre o paciente é inevitável, mas a semelhança é completamente inexistente. Tá? Os tratamentos disponíveis, nós não vamos nos deter, vamos falar só de alguns, né, que tem a ver com a nossa fala, da corticoterapia, que é a pulsoterapia, e um pouco dos imunomoduladores. Na corticoterapia, ou a pulsoterapia, como é o nome mais comum, a metilprednisolona é o medicamento escolhido, como o Rodrigo disse, não dá para falar no uso, né, porque para sair do surto é o que existe, né. E o interessante é que ele pode ser seguido ou não da prednisona, por via oral. Essa figurinha ela mostra, e eu gosto de exemplificar para os pacientes, porque eles ficam pensando, quando termina de fazer a pulsoterapia, por que eu tenho que tomar a prednisona comprimido naquela dose escalonada, diminuindo um pouquinho, por uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Então, acho que essa figura ilustra bem. Eu costumo dizer que a glândula suprarrenal é a glândula mais preguiçosa que nós temos, porque ela já nasceu deitada em cima de alguma coisa. Né? Então, ela já está depositada em cima do rim, e isso mostra a característica de, vamos dizer, parasitismo, alguma coisa, aproveitadora que ela é. Tá? Porque quando o paciente faz pulsoterapia, o organismo recebe uma carga grande de corticoide e ela simplesmente para de funcionar. Eu digo que ela pega a malinha dela, faz uma programação de viagem e ela vai viajar. 5 dias, 3 ou 5 dias, que é o período da pulsoterapia, ela simplesmente para de trabalhar. Quando o paciente termina a pulsoterapia por via endovenosa e começa a fazer a continuidade do tratamento por via oral, aquela dose escalonada, quando ele recebe em torno de 80 miligramas, né, inicialmente, e ela vai diminuindo, a glândula fala, opa, alguma coisa está acontecendo, meu passaporte está lá, está vencido, eu vou ter que voltar a trabalhar. Aí passa uma semana, diminui mais um pouco, ela sente alguma coisa. Então, na medida em que a administração por via oral vai diminuindo, a glândula vai retomando a função. Essa informação é importante que os pacientes saibam para eles entenderem o porquê que eles não podem tomar do jeito que eles querem essa medicação. E nem assim, o dia amanheci com um pouquinho de formigamento na mão, da outra vez eu tive um surto, eu tomei, sei lá, 20 miligramas de prednisona, e ele toma por conta. Tudo isso vai ser refletido na glândula suprarrenal, no funcionamento dela. Tá?
Os efeitos colaterais da pulsoterapia. Acho que vocês sabem melhor do que eu, né? Quem vive o problema da doença. O edema, a gente costuma pesar o paciente antes de começar a fazer a pulsoterapia, e alguns chegam a ganhar 5, 6, 7 quilos numa pulso, né? Então, esse edema é provocado exatamente pela retenção de líquor. Pode ocorrer, em função do edema, também a hipertensão arterial, e um dado interessante é a hiperglicemia. Nós tivemos uma vez uma situação de uma paciente que ficou internada numa unidade para fazer pulsoterapia, e a auxiliar de enfermagem chegou lá com a bandejinha para fazer glicemia, né, capilar da paciente. Então, a paciente falou, não, eu não quero fazer isso, eu não sou diabética. Não, a senhora está diabética, porque estava prescrito o controle de glicemia capilar. Mas aí é o papel da enfermagem, ter esse conhecimento e explicar para o paciente que ela não é diabética, ela está com uma alteração da glicemia em função da alta dose do corticoide. E outros sintomas, né, gástrico, o paciente pode ter alteração de humor ou insônia, isso tudo vocês já estão bem familiarizados, né? Um risco aumentado para infecções, acnes, né? Quem aqui já fez pulsoterapia e ficou com as costas que parecia um ralador, né? Que é uma situação bastante comum, porque é a presença de acne desencadeada pelo corticoide. E, em última instância, desenvolver insuficiência cardíaca ou perda de potássio. O que a gente precisa enquanto enfermagem? O uso de solução isotônica para administrar esse medicamento, porque todo ele é diluído ou no soro glicosado ou fisiológico. Lembrar que, dependendo do volume que a gente usa, o frasco pode dar para o outro dia, né? Então, ele tem uma estabilidade de 48 horas, e sempre perguntar para o paciente se ele já é hipertenso, se ele é diabético e se ele tem essas alterações gastro ou cardiológicas, porque a gente já vai ficar mais atenta aos efeitos da pulsoterapia. Como conseguir os medicamentos, eu acho que já foi bastante abordado, né? E os pacientes já estão familiarizados, mas grande parte dos medicamentos é disponibilizado pelo SUS, né? Então, o paciente, se ele trata num centro de SUS, ele recebe o medicamento que está padronizado. Se ele não trata, ele tem que entrar ou nos protocolos de pesquisa, ou ele tem condições, se o convênio bancar esses medicamentos. Então, o anticorpo monoclonal, todos eles, os existentes, né, são administrados por via endovenosa, normalmente em infusão de 4 horas. E os eventos adversos mais comuns desses medicamentos, os relatados pelo paciente, né, em torno de 38% deles relatam dor de cabeça, fadiga e infecções do trato urinário, entre outros. Tá? O que está disponibilizado pelo SUS, o natalizumab, né, ele é um medicamento feito uma vez por mês, em torno de 28 dias a gente faz uma administração dele. Durante o tempo que eu trabalhei no CATEM, nós fizemos um protocolo de tratamento onde nós tínhamos um convênio com uma farmácia de alto custo, então o paciente, quando ele recebia a prescrição do natalizumab, ele entregava o pedido na farmácia de alto custo e a farmácia entregava o medicamento direto para nós no centro de infusão. Então, evitava que o paciente ficasse circulando com esse medicamento de ônibus, de metrô, de trem e tudo, para não ter risco da conservação desse medicamento. Isso não é uma prática comum, né? Alguns serviços copiaram do nosso modelo, né? Mas não é uma prática comum. Na grande maioria das vezes, o paciente pega o medicamento na Secretaria da Saúde e vai para casa com aquilo lá. Se ele tem um isopor adequado, ele carrega o remédio certo, senão ele põe dentro da sacolinha e ele vai. E é um risco maior, porque se provocar alguma reação, a gente não sabe se é a conservação ou não. Tá? O alentuzumab, né, ele é administrado endovenoso por 5 dias, numa dose mais baixa, e depois, após 12 meses, por 3 dias, uma dose dobrada. Também em infusão a cada 4 horas, por 4 horas. Né?
O fingolimod, quando nós começamos a tratar os pacientes, tinha uma aura, né, de horror, porque tinha que fazer eletrocardiograma antes, tem que fazer toda uma série de coisas, o paciente tinha que ficar lá sentado esperando um pouco. Então, depois se tornou uma prescrição mais corriqueira, mas a orientação de enfermagem em cima dele é importante, é a não perder nenhuma dose, para não comprometer a continuidade do tratamento. E o sintoma mais comum que pode dar é uma frequência cardíaca baixa no paciente, ou a bradicardia. O Tecfidera, ou difumarato de dimetila, também é um medicamento por via oral, né? Os pacientes se queixam de alterações gástricas, de má digestão, dor no estômago, fica como se fosse um vulcão, né? A fanpridina ela é mais para alterações musculares, ela não é um medicamento de tratamento para a esclerose múltipla per si, tá? Mas é um medicamento via oral também usado de 12 em 12 horas. E os imunomoduladores, que são os conhecidos, né? O intramuscular só o Avonex, subcutâneo o Rebif nas duas formulações, o Betaferon e o Copaxone. Aqui, como eu falei, a Santa Casa, que nós nos orgulhamos muito, né, de termos começado a nossa carreira lá. E o importante para o tratamento do paciente de esclerose múltipla: ninguém consegue tratar de esclerose sozinho. Então, precisa ter uma equipe multidisciplinar. Ela pode ser completa, como era o nosso caso, né? Nós temos o paciente, que é o centro da atenção, o neurologista, a enfermeira, físio, neuropsicólogo, a terapeuta. Nós tínhamos a vantagem de termos um radiologista, né, que avaliava todos os exames desse paciente, as secretárias que a gente tinha, que era bastante atuante, uma assistente social bastante atuante também, para colaborar na orientação do paciente, para quando ele recebia toda aquela papelada para poder dar entrada no processo, uma fonoaudióloga, né? Então, nós tínhamos a equipe completa. Hoje, ouvindo o Marcos falar de manhã, a gente via que faltava um advogado aqui, né? Porque ele é um elemento importantíssimo para motivar o paciente a se inserir em lutas nas causas de interesse, né? E aqui eu acho que começa mesmo a atuação da enfermeira, né? Quando o médico prescreve, hoje não tanto, porque as prescrições estão digitadas, né? Mas a gente tinha que antes decifrar a letra do médico, que o médico acho que vai para a faculdade para aprender a não escrever direito, né? Os médicos presentes que me desculpem. Mas era o que a gente fazia, a gente tinha que entender o garrancho. E o paciente saía de lá do consultório com aquela papelada e ele falava: o que será que está escrito aqui? Aí a primeira coisa que alguém falava para ele era: procure a enfermeira, né? Então, a gente tinha que decifrar a prescrição médica. Eu costumo falar para o Dr. Charles que esse daqui era ele, porque a letra dele é medonha, né? E aí entra a atuação da enfermeira. O Rodrigo roubou uma parte da minha fala, acho que você copiou do meu slide há alguns anos, né? Que aqui eu acho que é um exemplo bom, porque eu preciso fazer o paciente entender o que é uma doença desmielinizante, porque ele sai do consultório do médico, na hora que ele recebe o diagnóstico, o médico fala: o senhor tem uma doença difusa desmielinizante, progressiva e incapacitante. O incapacitante ele entendeu, o resto, o anterior, não. Então, o que eu usava como exemplo? Um fio elétrico, a bainha de mielina é aquela capa plástica e dentro o fio é um neurônio. Então, a condução nervosa, se isso aqui estiver destruída, não vai conseguir se fazer da mesma forma. E todos nós temos um eletricista dentro de nós, que é o nosso sistema imunológico. Ele pode ser bom e faz um curativo, usa uma fita isolante boa, de boa qualidade, ele vai lá e faz um reparo na mielina e ela fica decente. Mas se ele é um eletricista daqueles que vai lá na Zé Paulino não, como é que chama a rua? Ele já foi na Santa Ifigênia, né? E vai lá na Santa Ifigênia, compra aquelas fitas isolantes Tabajara e ela aperta bem, envolvendo com muita força a bainha de mielina, o nervo fica tão constrito que ele não consegue
fazer a transmissão da informação. Então, é o que acontece quando a placa, né, a esclerose, aparece na ressonância de uma maneira mais intensa, porque a recuperação ou a restauração da mielina não foi feita adequadamente por esse senhor aqui, eletricista, né? E para exemplificar as camadas da pele, para o paciente entender por que a agulha tem que entrar no sentido de 90 graus ou não, eu também usava uma esponja, que é o jeito mais simples de explicar. E vencer o medo de agulha, que é a coisa mais difícil. Quem aqui já fez autoaplicação de injeção? Bastante, né? A maioria deve ser paciente, né? Dos profissionais que estão aqui, que levantaram a mão, quantos já fizeram alguma autoaplicação? Ninguém, né? Provavelmente porque é mais fácil aplicar a injeção no outro do que em si mesmo, né? Quando eu fiz faculdade, a gente não ia para estágio se não fizesse e tomasse todas as vias de administração. Hoje em dia não é isso que se acontece nas escolas, né? Então, primeiro, para eu ensinar para o paciente a fazer a autoaplicação, eu tenho que vencer esse medo que ele tem da agulha, né? Eu falo para ele, olha o tamaninho da agulha, olha só, é desse tamanho, não importa. Quem aqui tem medo de barata? Bastante. De que tamanho é a barata? Quem é maior? Quem pode mais? Não interessa, o medo faz com que a barata fique enorme, ela fica um monstro. O medo da injeção faz com que a agulha tão pequenininha, né, 13 milímetros, não dá 1 centímetro e pouco, ela fique uma grua de construção, de tanto medo que a gente tem. Para fazer a autoaplicação, mais do que importante, alguns cuidados. Então, o primeiro deles é fundamental, higiene das mãos. Eu sempre falei para os pacientes, a minha mão precisa ser muito bem lavada, porque eu sou profissional de saúde, eu tenho contato com muito mais micro-organismo, mas a sua precisa ser bem lavada, porque você não tem habilidade para mexer com a seringa e a agulha. Então, qualquer deslize, se a sua mão estiver bem limpa, é minimizado qualquer risco. Desculpa. A higienização do lugar, seja com algodão com álcool, seja com suave, ela é importante também para prevenir riscos. E o ângulo da agulha, não importa se a medicação é subcutânea ou se ela é intramuscular, precisa ser a 90 graus. Né? Quando o laboratório Abbott lançou o Avonex era feito intramuscular. Quem aqui já tomou o Avonex da outra versão? Ninguém tomou, né? Era uma agulhona desse tamanho, né? Assim, era desse tamanho assim? Mais ou menos, né? Porque era uma agulha grande, 30 por 8, 30 por 7. Então, é o tamanho mais longo de agulha que a gente tem, né? Então, o paciente tinha muito medo, não dava para ensinar a autoaplicação. Aí, eu acho que, diante de tantos problemas que o laboratório tinha com a aplicação da medicação, porque o paciente pegava a receita e ele ia numa farmácia. Ah, a farmácia não faz aplicação, né? Você vivenciou algum problema parecido com esse? Não? Então, ia na farmácia, a farmácia não aplicava, e ele ficava aquele dia sem tomar. Ele procurava uma vizinha, a vizinha nunca viu aquele remédio, então não sabia aplicar. Ia num posto de saúde, no posto de saúde ninguém conhecia o remédio, também não aplicava. Aí eles resolveram, diante de tantos problemas, né, felizmente lançaram a versão do Avonex Pen, que é muito mais prático, a agulha é pequenininha, local específico, e eu não coloquei a figura do local do Avonex no slide, e o paciente resolveu o seu problema, ele faz a autoaplicação tranquilamente. Com aplicador ou sem, o ângulo de aplicação continua o mesmo, né? O importante, o rodízio nos lugares da aplicação. Então, tem duas formas de fazer rodízio, ou faz a aplicação cada vez no lado direito do corpo, depois passa para o lado esquerdo, ou então faz como zigue-zague, braço direito, braço esquerdo, barriga direita, barriga esquerda, perna direita, perna esquerda, glúteo direito ou glúteo esquerdo. Não faz diferença o formato escolhido. O importante é que, quando eu voltar para essa região, eu já tenha explorado todas as outras, porque vamos imaginar, dia sim, dia não, eu vou demorar 8 vezes para chegar aqui.
ou nesse formato do mesmo jeito. Lembrando, né, entre os princípios científicos para aplicação, a anatomia é o conhecimento das camadas da pele para saber que com agulha curtinha de subcutânea ela não vai chegar no músculo. Pode introduzir a agulha toda, então o paciente às vezes tem medo, né? Põe só a pontinha. Se colocar só a pontinha da agulha, chega na intradérmica. Ela fica só nessa primeira camada, depois tem um slide com os efeitos dessa introdução mal feita. Em relação à mecânica corporal, os lugares do corpo onde pode ser aplicado, a pele, se não fizer a inserção da agulha corretamente, o mínimo que vai acontecer é esse vermelhidão no lugar de aplicação. A higienização, como nós já comentamos. Em relação aos locais, quando eu vou fazer no braço, é na parte posterior do braço. Então, eu falo para os pacientes, é no tchauzinho. Faz assim, né? Vê o tchauzinho, quando vira, é nessa parte de trás. Tá? Não é nessa região aqui em cima, porque isso aqui é músculo. Então, eu quase não tenho subcutâneo nessa região. Então, aqui atrás, onde é o tchauzinho, dá para aplicar tranquilamente. No abdômen, esse mostrador, né, ele mostra que ele esconde o umbigo. É porque não é para fazer nesse lugar. No umbigo, ele é uma trama de fibra. Se eu fizer a injeção ali, o líquido não vai ser bem absorvido, porque ele precisa da camada de gordura para ser bem absorvido, e eu vou criar um entumecimento, porque o líquido vai ficar parado aí por mais tempo, prorrogando a ação do medicamento. No bumbum, qualquer região que fizer, tá? É uma região avantajada, né? Algumas pessoas têm mais ou menos tecido adiposo no glúteo, tenho uma abundância. E uma coisa interessante é que, às vezes, os pacientes são magrinhos e têm medo de fazer injeção na região glútea. Então, pode fazer nessa região dos flancos. Então, eu pego aqui, a gente tem a borda, que a gente fala tem borda de cheddar, né? Também pode fazer, tá? Porque é uma região pouco vascularizada e músculo está bem mais profundo. E na perna, com exceção do avonex, que ele é feito aqui na lateral, o restante é no vasto medial, nessa parte medial da coxa. Eu ponho 4 dedos na raiz da coxa e marco daí para baixo. Ponho 4 dedos no joelho, daí para cima. Então, eu tenho toda essa extensão da coxa para eu poder fazer a injeção sem nenhum risco, sem nenhum problema. Os cuidados gerais, o transporte e o armazenamento, todos eles, os subcutâneos e intramusculares, são de armazenamento em geladeira, entre 2 e 8 graus. Aí o paciente fala, como é que eu vou saber a temperatura da minha geladeira? A geladeira está funcionando, está nessa temperatura. Então, o ideal da geladeira é não colocar na porta e nem na parte muito baixa e nem muito perto do freezer, porque não é medicamento congelado, é medicamento refrigerado. Tá? E, se você mantiver na caixa, que ele vem acondicionado, você pode deixar em qualquer parte da geladeira. A indicação para uso de compressa fria, antes ou depois, aí depende da sensibilidade de cada paciente. Por isso que eu acho que quando o enfermeiro faz a consulta de enfermagem com o paciente, ela avalia numa primeira aplicação o que é mais adequado para o paciente, desse jeito não funciona, adequa para outra forma. Pode ser compressa fria ou compressa morna também. Bom, obrigada. Em relação ao horário, a maioria dos pacientes faz o medicamento à noite, né? Porque é o horário mais confortável. Alguém aqui toma em horário diferente? Que horário você toma? De manhã. Por uma questão de praticidade? Não, por ser assim, eu acordar e estar relaxado, eu venho aqui. Então, ele achou o meio termo para ele. Alguns pacientes, quando tomam o medicamento, sentem insônia. Então, não dá para tomar de noite, né? Então, é melhor quando tem insônia,
né? Porque aí toma de dia, não tem problema. Então, tem alguns que estabelecem uma rotina para tomar de manhã, toma de manhã, sai, ou vai para a faculdade, ou vai trabalhar. Então, isso também fica a critério. O importante é, estabelecido um horário, manter aquele horário como uma rotina padrão. Tá? Posso fazer uma pergunta? Pode. Esse medicamento que você deixa na geladeira, quanto tempo você pode ficar fora da geladeira antes da aplicação? O ideal é pelo menos meia hora antes, porque ele não deve ser tomado gelado. Mas pode passar dessa meia hora? Depende, pode. Se tiver num clima como nós estamos agora, pode. Em São Paulo não tem problema, essa diferença entre meia hora e uma hora. Se você lê a bula do medicamento, ela fala, às vezes, entre meia hora e uma hora e meia. Tá? Mas não tem problema. O importante é que ele esteja fora do período de refrigeração, porque gelado, né, ou refrigerado, ele entra mais ardido. Tá? Então, pode deixar ele na temperatura ambiente por entre meia hora a uma hora e meia. Não tem problema nenhum para a estabilidade do medicamento. Tá? E o cuidado no descarte. Tá? Quando nós começamos a trabalhar, os laboratórios não disponibilizavam essa caixa de descarte. Aí eu falei, ou vamos fazer o serviço completo ou não vamos, né? Porque eu entrego para o paciente na casa dele. No caso da Bayer, que vinha seringa, agulha, né? O medicamento não era preparado do jeito que é o Avonex, e aí o paciente fazia o quê com aquela agulha? Então, eu orientava no início para que ele usasse um vidro lá de maionese, uma garrafa PET, para ele ir desprezando as agulhas e depois levasse numa farmácia. Aí eu falei, o laboratório precisa disponibilizar. Aí começaram a disponibilizar as caixinhas de descarte para que o paciente fizesse o descarte correto. Aí tinha um problema que o paciente não tinha onde descartar, a farmácia não queria receber, e o posto de saúde também não. Aí os laboratórios começaram a fazer um trabalho com essas unidades, farmácia ou posto de saúde, para receber. Quando eu estava na Santa Casa, eles traziam na Santa Casa e a gente de lá fazia o descarte. Hoje em dia, a maioria das seringas já tem dispositivo de segurança, já não precisa mais ter essa preocupação. Os sintomas mais comuns para esses medicamentos, né? Sintomas gripais, dor local, né? Alguns pacientes referem mais dor ou menos dor com determinados medicamentos, a hiperemia, aquele vermelhidão que é comum, o roxinho quando aplica, né? Ou o entumecimento, fica aquele nódulozinho, ou então atrofia, e nos casos mais severos pode acontecer necrose. Então, aí tem algumas figurinhas para vocês, com exceção dessa, que é uma figura, as outras são fotos mesmo de paciente. Esse aqui dá para perceber que está bem impactado, bem endurecido o lugar, a paciente só fazia aplicação nesse lugar, né? Porque era o melhor. E aí foi melhor, destruiu o lugar. Essa daqui tinha medo de colocar toda a agulha e punha só um pedacinho. Aí ficava intradérmico e ficou desse jeito. Isso aqui chegou a necrosar. Olha, tá vendo? Toda a reação inflamatória ao redor, num ponto que ela fazia a injeção com agulha inserida de maneira irregular. Essa daqui também fazia autoaplicação só nessa região. Do outro lado é a mesma coisa, ela só tomava no glúteo, né? E ainda muito lateral, destruiu a região toda. Essa daqui não deixou nem a gente tirar foto, foi ela mesma que tirou em casa, porque ela não dava o espaço adequado acima do joelho e fazia a injeção muito próximo, onde o músculo chega no tendão. Então, ela fazia injeção intratendão, né? E não intramuscular ou subcutânea. E essa daqui foi um caso que nós tivemos, lembra dela, magrinha, magérrima, ela pesava 39 quilos, tentou várias, eu não tinha mais o que fazer para escolher lugar, o filho dela era o cuidador, ele era extremamente cuidadoso mesmo para fazer as medicações nela, mas não tinha mais onde fazer. Aí tiveram que suspender e introduzir uma outra forma de tratamento, porque era impossível fazer qualquer tipo de medicação subcutânea ou intramuscular nela, mas já estava com várias nodulações das aplicações. E aqui um pensamento só. O objetivo da orientação de enfermagem é fazer com que o paciente que tem uma doença crônica, tem um tratamento definido, não precisa ficar refém de um profissional para fazer
essa administração. Então, a gente ensina esse paciente a fazer a medicação com todos os cuidados, porque é muito melhor ele saber pescar do que eu ficar dando peixe para ele toda vez, né? E eu acho que, assim, o trabalho de equipe multiprofissional faz toda a diferença para um paciente que tenha qualquer tipo de doença crônica, do tipo da esclerose múltipla, né? E aí, fico à disposição. Muito obrigada.